Boa noite, irmão. Boa noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Seu milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Seu milagre aqui. Usa-me, só teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Seu milagre
Eu estou aqui. Eu estou aqui. Boa noite, já falar bom dia, né? Costume, né? Ambiente de sala de aula. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel, tenho 30 anos. 31, é? Fiz 31 de setembro, é. 9 de setembro fiz 31. Ainda não acostumei até 31. Ainda não acostumei. Eu nasci no ano de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, bairro de Ramos. Parto cesárea, 38 semanas. Só que demorou a nascer foi minha irmã, 42. Minha irmã não queria nascer, sofreu. Não queria nascer, mas teve que nascer. Aí, até os 7 anos, eu tive 3 convulsões através de febre. Dava 40 graus de febre, que é uma temperatura bastante alta. Já que a temperatura normal do ser humano é 37 graus,3, mais ou menos. Entrei em convulsão, atrasou todo o meu desenvolvimento motor, ocular, meu olho entortou, fiz cirurgia, mas o médico foi tão perfeito na cirurgia que o olho entortou de novo. Mas ele falou pro meu pai, pô, fiz a cirurgia tão perfeita que eu esqueci do desenvolvimento dele. Acertei tanto a visão dele que com o desenvolvimento dele, o normal desviou. Aí, na infância também descobri que eu sou alérgico a camarão, a frutos do mar de uma forma geral, camarão, lagosta, essas coisas. A única coisa que eu não sou alérgico é peixe, que eu queria ser, mas não sou alérgico a peixe, infelizmente. Não? Você não gosta de peixe, não? Eu como que eu não tenho outro jeito. Seu colega também gosta, não. Não gosto de peixe. Ele não é alérgico, mas ele não gosta. Não gosto de peixe. Não gosto de peixe. Mas como? Mas aí eu passei toda a minha infância, escola particular, escola pública. Sempre fui aquele aluno que sempre gostou de estudar. Sempre gostei. Tive minha dificuldade como qualquer outra criança. Nunca repeti de ano, graças a Deus, mas já fiquei de recuperação. Primeira vez que fiquei de recuperação, nem eu acreditei. Tive que olhar no diário da professora. Falei, é verdade isso? Acho que foi química ou foi física, não lembro. Falei, é verdade? Ela é. Bora, né? Bora encarar. Aí, no ano de 2007, foi um ano macabro para mim, que eu comento, falo com todos os meus alunos sobre o como uma palavra pode ferir uma pessoa. Mas não foi uma palavra que me feriu, foi todo um contexto. Em 2007 eu estava me mudando da Ilha do Governador, que é um bairro do Rio, Zona Norte, para Campo Grande, Zona Oeste. Eu fui morar um mês com meus avós em Campo Grande, no bairro de Cosmos, que é 10 minutinhos depois de Campo Grande, em Sítio Santa Cruz. Aí a minha estadia lá, eu e minha irmã, era pra gente ficar um mês. Acabei ficando 6, porque a moça que veio da nossa casa, né, arrumou um problema na casa que ela comprou, no bairro Santíssimo. Não tinha luz, meus pais tiveram que tentar resolver. Aí, junta com o ritmo frenético de escola, que eu pegava trem. 2 dias eu tinha que ir no contraturno para ter aula de educação física e aula de inglês, eu acho, não lembro. Aí eu tinha dia que eu ia de manhã, só chegava em casa de noite. Cara, 4 trens, 2 para ir, 2 para voltar. Um jovem não, um adolescente de 13 para 14 anos. Hormônios à flor da pele. Aí eu enlouqueci, entrei em depressão profunda. Todo mundo vê aqui que eu sou zoeiro pra caraca, perturbo todo mundo, gosto de brincar, gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de estudar, mas não tinha ânimo pra nada. Meus pais ficaram doidos, ficavam preocupados comigo. Minha mãe saía de São Cristóvão, ia pra Cosmos. Meu pai saía do trabalho do fundão, ia lá pra casa da minha avó. Foi tenso. Aí minha pediatra, que cuidou de mim, acho que cuidou da minha irmã, depois cuidou dos meus primos, falou, Simone, que tá sendo bom pra você, não tá sendo bom pro João. Tirei da escola. Aí eu fui estudar numa escola evangélica, em frente ao condomínio que eu morei durante 7 anos. Passou 2 ruas e eu tava na escola. Estudei eu e minha irmã, foi a primeira escola que eu e minha irmã estudamos juntos.
ela tem 7 anos mais nova que eu. Estudei lá e peguei metade do 8º ano e fiz o 9º lá. Aí foi lá que eu me curei. Aí depois eu iniciei o curso de Educação Física na Uniswan em 2013. Aí no final de 2013, aí meus pais se mudaram para cá, para Araruama. Aí eu tive que levar minha matrícula para Cabo Frio. Não tinha, na época, a Faculdade de Educação Física aqui em Araruama. Foi ter uns anos depois aqui na Unilagos. Aí eu fiz a Faculdade de Educação Física lá, licenciatura, me formei, colei grau, fiz minha monografia na área de inclusão, na área de acessibilidade, que eu rodei, que Araruama toda, fui até lá, Sobara, de carro, na época eu não dirigia, meus pais me levavam, meu avô, quem tivesse em casa me levava para fazer trabalho de campo. Aí eu vi, pesquisando sobre o nível de acessibilidade das escolas, nível de preparação dos professores, eles estavam preparados. Foram escolas estaduais. Porque a princípio ia fazer de escola municipal, mas meu orientador queria que fizesse em todas as escolas municipais. Aí, como eu vou visitar quase 40 escolas estaduais, não é? Então, não é? Tem muita escola municipal aqui em Araruama. Aí eu falei com o meu orientador, falei, pô, posso trocar para a escola estadual? Ele pode. Aí eu troquei, visitei as escolas estaduais. Aí eu vi que a gente não tem o nível de acessibilidade que a gente devia ter. Não só do mobiliário interno da escola, mas mobiliário externo. Aí eu fiz monografia. Aí entre a licenciatura e o bacharel eu pedi reingresso na Universidade Veiga de Almeida. Aí eu pedi reingresso. Aí na faculdade a gente sempre aprova, tem matéria que a gente aprova. Eu pergunto se algum universitário passou pela faculdade sem reprovar alguma matéria. Não tem. É praticamente impossível, a gente sempre aprova uma ou outra matéria. Aí eu pedi ingresso na Veiga, lá em Cabo Frio. Aí meu coordenador, o professor Alexandre Mota, eu tenho um carinho muito grande por ele, sempre teve uma abertura muito grande com a minha família. Ele fala que eu sou o filhão dele. Devo ser um dos poucos alunos lá do curso de Educação Física que até hoje tem acesso praticamente livre à sala dele da coordenação, lá da Veiga. Só estou em Cabo Frio falando, Alexandre, tá aí na faculdade? Ele, posso ir? Ele, vem. Aí eu vou lá e bate um papo. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu contei quando eu fiquei concursado. Aí ele pediu para eu fazer o teste neuropsicológico. Eu estava com um rendimento muito baixo no bacharel. Aí eu estou juntando nada de ambiente de academia. Para mim é grego, não entendo nada. Aí eu estava sozinho em casa nesse dia. Eu falei, tá bom, vou ver, né? Eu fui ver, tá lá meu nome chamado. 28 de dezembro. Festa de fim de ano. Eu falei, caraca, em janeiro tinha que dar entrada de documento. Corre pra cá. Fui lá pra Maricá. Quase que eu não passo porque o médico encrencou com o meu exame médico. Com o meu laudo. Encrencou. O seu laudo da cirurgia da boca? Não, de autista. Meu laudo de autista. Ele encrencou. Aí eu falei, mãe, deu ruim aqui. Só que minha mãe anda com o meu bolo. Ela tava do lado de fora, tava com o meu bolo. Tava com o meu bolo de exame. Falei, mãe, deu ruim, entra aqui. Aí ele viu que eu tava meio de cara e falou, tá, então pode assumir. Aí eu assumi Maricá, tô lá já uns 3 anos mais ou menos. Vou fazer 3 anos ano que vem. A gente tá aberto. Vai, fala. Fala no microfone, não vai pegar o... Fala no microfone. Município, né? É município? É. Município de Maricá, município de Araruama, né? Então, gente, deixa eu só complementar algumas coisas que o João Gabriel falou. Não é mão gelada, nada. Então. Lembrando que não é a primeira vez que ele fala em público. Não é, né, gente? Os municípios sempre pedem para o João dar verdade. Então, esse aqui é nosso orgulho, né, lá de casa, da família Vinhas. Nós temos, assim, eu me sinto privilegiada por Deus, né, de ser mãe dessa bênção aqui.
João, e saber que Deus separou ele exatamente para mim, para o meu marido, para minha família. Né? Tem meus pais ali que são pais do João também, que me ajudaram a criar o João, porque eu trabalhava fora do Rio, né? E por bastante tempo foram eles que criaram João e Isabela, né? No início, João teve uma infância dita normal, né? Como ele falou, até os 7 anos ele teve 3 crises convulsivas. Como ele falou, 40 graus foi a primeira. As outras 2 com 37. Não é normal. Não é normal. Só que a gente virou o João de cabeça para baixo. A gente foi em tudo quanto era especialista, tudo quanto era médico e ninguém descobria nada. E a gente falava, tem algo de diferente, mas que diferente é esse há 31 anos atrás, né? E a gente começou a pesquisar, a gente não dormia, a gente ficava preocupada. O João Gabriel, ele era muito metódico. A gente sabia que tinha algo de diferente, mas que diferente era esse? Muito metódico, com os brinquedinhos. Ele normalmente botava os carrinhos bem certinho, tudo arrumadinho na casa. Ele fazia as pontes. A minha mãe, que cuidava dele porque eu trabalhava fora, ele fazia as pontes, ele brincava. E ali mesmo ele dormia, onde ele estivesse ele dormia. Tinha, assim, por um período era muito agitado, que teve um período de casa que a gente tinha que amarrar as coisas dentro de casa, tipo geladeira, televisão, porque ele queria escalar mesmo as coisas, curiosidades, né? Queria escalar, então, pra gente, né, por medo dele evitar, eu preferia amarrar, né? Ele com minha mãe em casa, a gente trabalhava, meu marido com 2 trabalhos, fazendo faculdade. Então, assim, a gente não tinha como, né? E aí, o tempo foi passando. João Gabriel, como falou, sempre um ótimo aluno na escola. Nunca tivemos reclamação, sempre passando direitinho. Com 11 anos, João Gabriel saía da Ilha do Governador sozinho e ia para o Instituto de Educação na Praça da Bandeira. Ele descia, pegava um ônibus, descia na Leopoldina e pegava outro ônibus para a Praça da Bandeira. Eu trabalhava em São Cristóvão. Quando eu ia ver, estava João Gabriel batendo lá na porta do meu trabalho, na agência. Oi, vou embora com você. Então tá bom, fica aí, me espera um pouquinho. A gente ia embora para casa. E com 10 anos. Hoje eu fico assim, meu Deus, eu fui louca, eu e a Dinha, a gente fala, meu Deus, que loucura. Quem me ensinou a 10 anos só foi meu pai. Eu falei, meu Deus, meu pai. Hoje eu não faria, mas assim, naquela época ainda, né, dava. E assim, ele sempre muito responsável, os motoristas de ônibus já conhecia, então ele ia pertinho, conversava. E aí teve essa fase da gente ter que mudar, sair da Ilha do Governador para algo melhor, e fomos para Campo Grande. Chegando lá, a gente teve que fazer essa mudança dele. Ele foi para estudar na FATEC de Quintino. Não, Marechal. Marechal, só que ele não se adaptou. Era o período integral, a gente estava nessa transição de mudança de casa, até então autismo, 0 possibilidade. Nenhum médico falava de autismo, nada. O João Gabriel entrou numa depressão horrível. Já era nessa situação? Já era da situação. E aí a minha mãe me ligava e falava assim, minha filha, eu não sei o que eu faço com o João Gabriel. Porque ele foi pro trem, a mamãe morava pertinho da estação do trem, ele ia, só que a mamãe fechava a porta e ele já estava querendo entrar de novo. Ele não queria ir mais para a escola. Eu falei, a gente vai ter que mudar. E aí teve todo um processo a moça que comprou, que a gente vendeu, comprou a casa. E a gente que teve que resolver os problemas da casa para a moça poder sair, a gente entrar, para todo mundo ficar junto, para a nossa família ficar junto de novo. Isso foram 6 meses. Durou de dezembro até junho. Nós mudamos, conseguimos ir para a nossa casa dia 11 de junho. Desde o dia 17 de dezembro. Então, assim, foi muito tempo longe, né? E eu me dividi entre a Ilha do Governador, meu trabalho e Cosmos, que era a casa da minha mãe. Porque os 2 já estavam estudando em Campo Grande, lá em Campo Grande, né? Ela e minha irmã em Campo Grande e em Marechal. Ele em Marechal ainda e ela em Campo Grande.
E meu pai trabalhava, minha mãe em casa. E minha bisa em E casa. minha avó em casa. Então, assim, foi realmente um período muito conturbado. Na época da depressão, ele procurou ajuda psicológica? Então, não. Quem me ajudou Não. na época foi o pastor Jonas, que teve algumas conversas Sim, comigo. porque nós congregávamos numa igreja, né, mesmo morando em Campo Grande, a gente conseguia congregar numa igreja em Bom Sucesso, no Complexo da Maré. A gente não conseguia sair dessa igreja. Nós congregamos lá durante 17 anos, mesmo morando em Campo Grande, então, em Parque União. E aí a igreja nos auxiliava muito nesse sentido, né? João Gabriel participava, era o vareta, né, daqueles musicais, Que era gente do as trono. coisas. Então, a gente ele sempre participou, sempre. Mesmo a gente morando longe, sempre participava das atividades. Tanto nós dois, né, com casais, essas coisas todas, a gente não ia só à igreja aos domingos, mesmo morando longe. A gente dava cursos de casados para sempre, cursos de noivos, participava da recepção, jantar de namorados. E ele sempre atuante da igreja, assim como nós. Né, com os adolescentes, juniores, participando de tudo. Até então, normal. Levava médico, não tem nada. Fazia exame, Rio de Janeiro, gente. Clínica São Vicente, na Gávea. Botafogo. Pensa nos especialistas, tops de linha. Consultas O FRJ. caríssimas. O FRJ. Profissionais assim, ninguém descobria nada. Seu filho é normal. 15, por aí. 13. 13, Quando por eu tive aí. depressão foi de 13 para 14. 13 para 14. 14 pra 15. Isso, É. exatamente. E aí, eu falei, gente, o que a gente vai fazer? A gente não tem mais Deus, por favor, ajuda a gente, porque a gente precisa, né, de saber exatamente, porque era uma angústia muito grande, né? Não saber o que acontecia. Sabia que tinha algo diferente, mas que algo diferente era esse? Né? Pra cuidar. Exatamente, para Saber o que cuidar, fazer. sim. João, quando criança, fez fono, porque teve o atraso de desenvolvimento por causa das convulsões. Sim. Até então, epilepsia. Até os 7 anos tomou o Gardenal. Ainda tomou esse remédio? Tomou Forte, até meu os 7 Deus. anos de idade. Ela tem foto hoje do meu Já vi desmame. outras crianças que aconteceu isso. Aqui na igreja eu vi uma menina que ela tomou durante muito tempo da 7 infância dela anos. Gardenal. Porque 7 pensava anos. que ela era Epilética. Aham, depois que isso. descobriu o autismo dela. Então, aí até os 7 anos. Com 7 anos, o médico falou assim, vamos fazer o desmame, porque o João não teve mais crise. Fizemos o desmame certinho, última dose foi em Espírito Santo, na casa dos meus sogros, a gente tem uma foto. O Edinho bateu uma foto dele, dando a última gotinha do remédio para ele. Acabou. Ótimo, perfeito. Escola normal, tudo normal, porque qual é a ideia que a gente tem do autismo? Aquela criança mais reclusa, que não gosta de um abraço, que não se socializa. Mas ele socializava. Muito! Sim. Até o João Gabriel gosta de um abraço, sempre gostou de um abraço, sempre gostou de participar de Olha tudo. pra gente quando Olha, fala, se expressa. Exatamente. Mas é o nível, né? Nível Nível 1. Na verdade, questão o nível também. de suporte 1 é difícil, é mesmo exatamente. Isso, diagnosticar. exatamente. Porque os casos assim, mais com comprometimento, Isso. né? É 2 e 3. Porque você aprende. Hoje, quando a gente ouviu aquela palestra do Dr. Mateus, gente, a gente ficou olhando, analisando. Gente, não brincadeira não. Pessoas adultas falam assim, acho que fulano não é. Sim, Nível é isso. Começou a pensar assim, eu acho que é. O que tem E de nunca paz ninguém agora falou, descobrindo. nunca ninguém cuidou, Exatamente. entendeu? Às vezes nem precisa. Nem sempre também. precisa cuidar, precisa tomar um medicamento. Às vezes não precisa. Entendeu? Aí não vai saber nunca. E aí o que a gente fez? E ainda fica condicionado de que as pessoas com algum tipo de deficiência é algo físico, isso não tem nada físico, Sim, né? porque aí acaba tornando a pessoa assim. Diferente, né? E acaba sendo a pessoa muitas das vezes taxada como mal educada, Sim, claro. como deselegante,
como incompreensível, né? Como petulante. Porque é comportamental. Exatamente. E até na própria família a gente teve isso. Com certeza. Imagina. Eu já tive pessoas da nossa família, porque assim, o João, ele para ver a televisão, agora ele, claro, né, com a terapia, com as coisas, ele tinha que ver televisão deitado. Poderia ser em qualquer lugar. Se ele chegasse na sua casa, ele ia deitar para ver televisão. As particularidades dele. Exatamente, é normal. Até hoje, aí- eu consigo ver televisão deitado. E aí, Até hoje, assim, eu consigo ver deitado. chegava na casa de algum parente, ele ia lá, ele queria beber água, ele abria a geladeira. Ele abria a geladeira, eu vim beber água. E as pessoas não gostavam. E aí passava como o quê? Como eu e o pai não dessemos a educação. E não é isso, não era isso. E aí chegou na faculdade, graças a Deus, mais uma vez Deus nos abençoou. Colocando pessoas certas. Exatamente. O Alexandre, que é o coordenador, que a gente tem um carinho imenso por ele, até hoje, né, João? A gente tem, assim, essa liberdade. E ele desconfiou. Por quê? Porque o João Gabriel teve alguns comportamentos na faculdade que não condiziam. Ele foi líder de turma, representante de turma. É. E aí tinha um determinado professor que ia na academia, não sei o quê, e aí não dava aula, era aquele professor. Mas... E aí, ele, na cabeça dele, o professor tinha que ir lá e ia dar aula. Certo? Mas aí ele chegava no conselho de classe e aí detonava. Porque fulano faz isso, isso, e ciclano faz isso, isso. Teve uma vez, gente, que eu e o pai fomos chamados na faculdade pelo coordenador para ir buscar o João, porque os colegas estavam na porta da faculdade que queriam bater nele. Mas é porque ele falava a verdade. Porque o professor disse que ia arrebentar na prova. Por quê? Ficaram com raiva. Exatamente. Culpavam ele. Então, assim, ele era o último a ser escolhido para trabalho. Mas ele falava assim, mãe, eu não faço questão, prefiro fazer sozinho. Tem um aluno até hoje que não fala comigo. Ele teve um evento aqui na Ipuind, eu ia falar com ele e virava cara. Então, Porque tem uma vez que eu fui fazer um trabalho, ele estava no meu grupo, ele disse pra ele, Fernando tira o nome dele do grupo. Vai ganhar pôr na minha conta? Não vai ganhar, não. Com toda razão. Mas aí Então. não tá errado. não, sim, não Aí ele não tá. fala comigo até hoje. E aí, Pessoas não- E é um aluno que sempre pra eu repetir, tava lá mais tempo que eu. então, assim, e aí a gente começou, né, com essa coisa. O Alexandre falou, vem aqui que eu preciso conversar com Na vocês. faculdade que vai descobrir. No bacharel, a licenciatura ele passou. Isso foi em Já tinha mais de 20 2015, sim. 2015. Iniciei a faculdade em 2013, com 20 anos, com 19 para 20. 22 anos. Você tinha 22. Quando a gente chegou em Araruama, 2013, ele começou a tratar com a Daniele Guedes, que é a psiquiatra dele até hoje, né? E aí, quando eu levei essa questão para ela, ela falou assim, Simone, por que eu não pensei nisso antes? Caramba, eu devia ter imaginado isso do João. E aí foi quando ela pediu o teste psicológico e a faculdade também pediu com a equipe multidisciplinar. Foi aí que se chegou ao diagnóstico do autismo. E ele teve toda essa questão na faculdade. Assim, a Veiga pra gente foi uma instituição fantástica, porque o João ele teve todo o acesso mesmo. Quando ele não estava legal, ele fazia a prova oral, os professores tinham essa sensibilidade de perguntar, como é que você está hoje? Você quer fazer a prova escrita? Porque estava tudo na cabeça dele, mas ele não conseguia passar papel. Mas ele falava. Posso, Claro. desde quando se tem conhecimento do autismo como um transtorno e é falado sobre isso? Desde quando? Não é, Desde que ano? é recente, isso é mais recente. Não, agora se fala mais, porque, por exemplo, em 2015, quando o João fez o teste neuropsicológico, para eu conseguir um lugar para fazer, gente, 9 anos isso. Não tinha ainda. era muito difícil você ter recente. uma... Só 9 anos. Há 9 anos atrás. O termo autismo não era conhecido, Não. não era falado. As pessoas podiam ser conhecidas como transtornos psicológicos. Sim, exatamente. Até o Asperger. Até o Asperger, exatamente. Olha, você é o síndrome de Asperger.
aquela coisa para não se colocar no autismo, essa coisa assim, né? Dá um abraço. Aí, peraí, deixa eu terminar. Peraí, deixa eu terminar. Aí, então, o que acontece, né? Chegou, passou a faculdade, graças a Deus. Tiveram alguns obstáculos, né? Muitas das vezes a gente precisa gritar, enquanto mãe, gritar mesmo, gente. Eu já gritei muito. Eu já gritei na faculdade. Pela situação, né? Por uma situação do João fazer a monografia dele e a professora dar como perfeita, ele marcar a data de apresentação, ter um auditório lotado esperando, e aí chegam os professores e falam assim, olha, chegaram ele num canto e falaram assim, você não tem condições nenhuma de apresentar o seu trabalho. Está fora de contexto. E por que eles falaram isso? Porque ele não teve a orientação adequada. E justamente a professora que estava orientando ele era uma das que estava lá na banca. Que estava perfeito. Aí eu, como mãe, foi uma das vezes que eu tive que gritar pelo meu filho. Eu simplesmente interrompi mesmo a apresentação de uma menina. Falei, meu amor, pelo amor, você me perdoe, mas eu preciso falar com ela ali, ó. Com você, professora. Você não era para estar aqui. Porque você está acabando com o sonho de um jovem. Você sabe a situação? Você teve 6 meses para orientar, para tratar do projeto. Você disse que estava perfeito para chegar agora e dizer que ele não vai apresentar porque o projeto não está legal. O que é isso? Que professora você é? Você é mentirosa, então. E aí ele ia ter que repetir a matéria, ia ter que fazer de novo. Diante de tudo isso... Eu tinha tudo salvo no Zap. Tinha tudo. Todas as... Tudo. Tem dia que eu saía cedo de uma aula para procurar ela na faculdade, eu não achava. E aí o que eu fiz? Dessa vez, a primeira vez que eu gritei. Falei, ele não vai fazer de novo. A culpa não foi dele. Vocês vão ter que dar o jeito de vocês. Qual jeito eu não sei, mas de novo ele não vai fazer. E aí chegaram à conclusão de tudo. Eu vou em até 40 dias. Eu vou até pro Heitor. Em 40 dias o João Gabriel apresentou o trabalho dele. Por quê? Tinha um outro professor, pastor, que falou assim: você tem condições, João. Eu corri, gente, eu saí da Veiga e corri igual desesperada, até o ponto de ônibus que o cara tava. Falei, pelo amor de Deus, professor Jal, o senhor precisa ser o orientador do João. Eu vou te falar. Aí ele falou assim, eu faço. E em 30 dias a gente vai apresentar esse trabalho. Essa história da monografia Ele orientou ele. Foi o seguinte, como eu fiz na área de acessibilidade, o professor João Nilson, ele é especialista na área de acessibilidade. Eu fiz a matéria de PCD, pessoas PPD com ele, fiz com ele. Aí meu coordenador chegou e falou, Gabriel, não pega o João Nilson, porque ele está enrolado com o doutorado. Não foi nem nele, depois no João de falar. Aí meu amigo, tá fazendo luta praticamente igual o meu, falou, Gabriel, pega essa minha professora, a doutora Fátima, tá me orientando bem. Aí depois eu fui, E ela não sabia nada de acessibilidade. Mas mesmo assim ela pegou o projeto do João. Você não sabia? Aí deu nisso. Aí eu falei, então, quando a gente faz monografia ou TCC, a gente escolhe a banca. É um orientador e mais 2 a nossa escolha. Escolhi meu coordenador e o professor João Nilson. E o dia que foi minha apresentação de monografia, não era nem o dia do João Nilson na faculdade. Mas ele foi. Na época ele trabalhava em Macaé com um público especial. Mas ele estava lá desse dia. Ele falou, Gabriel, não é meu dia, mas eu venho. Era Deus já cuidando, né? A gente acredita que era Deus cuidando. Exatamente. Vem, fala. Tá ligado. Isso aqui tá gravando. Então, gente, eu sou o Edson, sou pai do João, esposa de Simone, minha filha tá ali, Isabela, meus sogros, Sueli e João. Então, foi falado aqui que isso aqui é uma roda de conversa, né? Então a gente pode falar, a Maica falou que a gente precisa de uma rede de apoio, uma rede de auxílio, uma rede de ajuda.
Isso a gente precisa o tempo todo, né? O tempo todo. E nós aqui, esse grupinho aqui, grupinho no sentido de carinho, tá, gente? É um grupão. Grupo interessado. Isso. Interessado. Nós estamos indo de encontro, na contramão desse mundo que a gente vive, né? Tá todo mundo apregoando aí e pregando, né? Essa questão da igualdade, da inserção, do abraço, não é isso? Da inclusão, essa palavra é mágica, né? Só que essa mesma sociedade, ela rejeita isso. É uma sociedade estritamente, claramente excludente. Exclui o negro, exclui a mulher, exclui o pobre, exclui o periférico, exclui o do sul, exclui os doentes. Quem são os doentes? Né? Mas a nossa Bíblia, né, a gente tem nosso manual, diz exatamente o oposto. Vinde a mim todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos. Então o próprio Cristo já disse, olha, vamos abraçar a todos. Todos os 12, bem diferentes, tinham vez. Né? E é mais ou menos assim. Então, o Léo também falou ali uma frase muito interessante aqui na música, que foi que eu sou um milagre, né? E cada um de nós somos um milagre de maneira individual e de maneira coletiva somos um milagre, somos a igreja. Né? Aí você falou também do autismo, desse espectro autista. Isso há 10 anos era uma confusão danada. Quando mudou o CID, nós conversamos com os médicos e tinha nem eles sabiam. Eles não se entendiam. Não, leva essa codificação aqui. Mas como se já mudou, gente? Tem 6 meses que mudou, eu vou levar um negócio desatualizado? Não, mas é assim mesmo. Mas o que é isso? Então, essa questão do autismo vem ganhando força. Ou seja, a gente vem conversando sobre isso, a gente vem falando e a gente tem que falar para a gente nivelar o conhecimento. Porque aquilo que a gente desconhece, a gente rejeita, a gente tem um certo medo, né? Nós, seres humanos, o bicho medroso. Tem muitas crianças nascendo com autismo. Então, aquelas famílias que rejeitavam estão sendo obrigadas a fazer. Tem, gente. Sim, tem que fazer. É verdade. Porque tem muita gente que não tem essa atipicidade, ou seja, o autismo, e é uma pessoa totalmente ignorante, grossa, sabe? Não se relaciona com ninguém, aquele cara fechado, aquela mulher fechada, sei lá, esquisito. Na é verdade, a gente tem, então, cada um de nós tem uma característica, tem um jeito de entender, uma particularidade. Né? Então, na condição de pai, eu fico com essa frase. Nós precisamos de uma rede de ajuda. E nós precisamos fazer parte também dessa rede. Nós precisamos estar nessa rede. Ajuda. Que muitas vezes você é abordado na rua também por uma pessoa atípica. E hoje, né, depois de toda essa experiência que a gente vai tendo, nós vamos, porque a gente também não é perfeito, a gente não é exemplo para ninguém. A gente já bateu muito burro de ponta de faca, sabe? Falou muita besteira, a gente já viu muita coisa, a gente já cometeu muito erro. Mas hoje, voltando, a gente é abordado por uma pessoa na rua, você tem que ter esse olhar. A pessoa, vamos lá, não tem atividade nenhuma, mas ela está vivendo um momento emocional ruim, não está legal. Ela está triste, ela está desesperada, ela está agonizando, está querendo, às vezes, só conversar. Né? Então, se eu tivesse que deixar uma fala aqui, eu digo que vale a pena. Cada um de nós tem uma característica, tem uma necessidade, tem uma demanda, tem uma mazela. Se não tiver uma, tem mais de uma. E vou ficar com essa frase. Né? Essa frase. Nós precisamos de uma rede de ajuda. E nós precisamos estar também atuando nessa rede de ajuda. Né? Em todos os sentidos, em todos. Não importa classe, gênero, né? Não importa idade, não importa. Nós precisamos participar. E hoje, assim, João, continua, né, o acompanhamento psiquiátrico, atendimento psicológico, né, com as medicações, precisa, né, tá sempre acompanhando direitinho, mas o João Gabriel é totalmente independente. O João Gabriel tem o carro dele, o João Gabriel tem os trabalhos dele. É claro que a gente está sempre orientando. Posso fazer uma pergunta?
Pode. Como foi você, diante dos desafios? Fazer uma prova para um concurso público é desafio, né? Você sente, assim, ansiedade? Demais. Muita ansiedade. Mas aí ele foi e pediu a prova... Para ler. Só para ler para mim. Pedi. Em separado. Uma sala separada. Por quê? Qual era a agonia dele? Sim, qual era a agonia? Ver as pessoas saindo da sala e ele ficando. Então, isso trazia muita ansiedade. Então, a própria psiquiatra nos orientava. O João tem direito a isso, o João tem direito... Eu não sabia que tinha direito ao concurso, a cota, eu não sabia disso. Ela falou, Simone, ele tem direito. Foi aí que a gente abriu a mente e falou assim, poxa, quando eu falo para vocês, quando eu soube que o João Gabriel era autista, tinha síndrome de Asperger na época, para mim foi libertador. Isso que eu ia perguntar, como que você sentiu? Não foi... Agora tem outra questão, eu posso correr atrás. Não foi pra mim, gente, não foi uma sentença. Pra mim foi libertador. Você não passou pela fase do luto? Não, eu não passei. A nossa família não passou. Pra gente foi assim, pra mim, como mãe, foi libertador. Trabalho, né? Sim, foi aí que ele começou a terapia. Então não fazia nada. Nada. Fez coisa até diferente. Exatamente. Muita coisa aconteceu que poderia ter sido evitada. Se já soubesse antes. Exatamente, se a gente tivesse. Dar um remédio para uma doença, um remédio errado para uma doença. Sim, exatamente. Eu vou dar isso aí e tá tudo certo. Vamos ver o que acontece. Então, assim, hoje o João tem toda essa vida aqui na igreja, né, Daniel, sabe? Essa correria toda, do João Gabriel tá quieto em tudo enquanto é evento, tudo enquanto é lugar, tudo... Então, assim, ele é desse jeito, é o jeito dele. João, vamos lá. Qual é o seu foco de interesse? Meu hiperfoco. Seu hiperfoco. Vou ser sincero, meu hiperfoco. Tenho dois. Tenho dois. Tem dois. Titanic e o Fluminense. Titanic e o Fluminense. Titanic, ele sabe a fala do início ao final. É verdade? Ele sabe a fala do início ao final. Toda a fala. Assisti em português, assisti em inglês e da nossa assisti em espanhol. Assistiu um monte de Ele vezes. sabe toda a fala do início ao final. Quando eu lembro uma vez... Por que você gosta de Titanic? Então, quando eu assisti a primeira vez, falei, caraca, que filme maneiro. Os efeitos especiais que tem, a revolução que o filme deu para a indústria cinematográfica, muitas técnicas, o próprio James Cameron que criou, através de CGI, através de computação gráfica, que nem existia na época, ele teve que criar. O que também, quando eu estou curioso, tinha atrás do navio, deixa eu ficar falando até amanhã, tinha tá escrito Liverpool. Falei, ué, Liverpool por quê? Se o Titanic é um navio irlandês, foi construído em Belfast, na Irlanda, no início do século XIX, século XX, quer dizer. Falei, por que Liverpool? Aí fui pesquisar. Porque Liverpool é a sede da empresa dona do Titanic, a White Star Line. E a quarta chaminé não é nem para existir, só existia para dar um tom de superioridade ao navio. E dizem que não existia. Não era para existir, existia para ser um navio grandioso. E dizem que não foi nem o Titanic que afundou, foi o irmão gêmeo dele, o Olympique, que foi batido para a empresa pegar o dinheiro do seguro e se livrar das dívidas que tinha. Mas tudo deu certo. Oi? Você acredita que foi assim? Ainda eu não estou muito transformado, mas acredito que não. Dizem que o Titanic, quando foi estacionar lá no porto de Southampton, ele estacionou de ré, porque o lado direito dele estava queimando, e foi o lado que justamente bateu no iceberg. Dizem que estudos mostram que se o Titanic tivesse batido de frente, ele não teria afundado. Então tem várias causas que levam ao naufrágio do Titanic. Até a famosa frase que o Titanic era um navio que nem Deus afundaria. Exatamente. Entendeu? Tem toda uma história por trás do Titanic.
Tem toda uma história. E o Fluminense, que a gente tenta, assim, de todas as formas, né? Tentar dar uma diminuidinha, entendeu? Algo assim mais calminho. Ainda entendeu? não. Ainda não. Nós somos flamenguistas. Nós somos flamenguistas, todos. Todos. Então, assim... E esse é o João. Hoje, um homem de 31 anos, né? Servo do Senhor. Uma bênção na nossa vida. Acredito que assim seja uma bênção para a nossa igreja, uma bênção para a minha vida, que Deus me deu, né? Para a minha também, olha lá. E é isso, eu creio que Deus... Deixa eu perguntar à família. Primeiro perguntar para João. Na área profissional, nas escolas que você trabalha, aqui em Maricá, você ainda vê capacitismo? Quando descobriram que você assim, é autista, você acha que começaram a te encarar com outros olhos? Tipo assim, vou falar da minha experiência com Manuela. Já ouviu frase assim, nossa, ela é tão bonita, ela é autista mesmo? Né? Ou então, eu tenho uma peninha dela, isso com a minha filha. A gente se faz sentir surda algumas vezes, né? Para não perder o réu primário. Mas já sentiu mudou alguma coisa? Não, eu já entrei como PCD aqui no concurso. Já entrei como PCD aqui no concurso de Araruama e de Maricá. Então, assim, a gente vai levando, entendeu? Às vezes o grito. Te incomoda? Não. Você é de educação física, né? Se barulho me incomodasse, eu não estaria na aula de percussão. Assim, eu não estaria na aula de percussão. Mas o que acontece com o João? Hipersensibilidade em outra coisa. O Matheus também adora barulho, não tem problema com barulho. Mas ele tem seletividade com relação a cheiro. Mas assim, eu percebo o João o seguinte, ele dá aula de manhã aqui em Araruama, ele volta para casa, ele deita. Sim. Ele precisa desse tempo. Ele precisa disso. Aí ele almoça e aí ele volta para o trabalho de novo. Ele precisa deste tempo. Entendeu? Acho que se fosse... Exatamente, é isso aí. Mas ele... Na creche é primeiro ano e na outra escola é segundo, terceiro, uma turma de 4. Aqui o pré. Eu não queria dar aula para pré-adolescente, que já me deu muita dor de cabeça no passado. Mas eu não consegui fugir dessa faixa, porque o primeiro ano foi para a creche e na escola que eu sou matriculado de Maricá, na creche faço complemento, me deu os mais novos possíveis. Eu tenho essa sensibilidade com ele, entendeu? Porque percebeu que ano passado ele pegou uma turma de 5º e foi meio desgastante para ele. Então ela já entendeu isso e falou, não, vou dar as turmas. Você tem alguma sensibilidade assim, de auditiva? Não, mas cheiro, tem seletividade alimentar? Você muita. come de tudo? Não. Azeitona eu não como de jeito nenhum. Não como azeitona de jeito nenhum. Feijão. Feijão, botar um prato de legume, depende. Vagem eu não como. Vagem eu não como. Não é tão... A gente não tem tanta dificuldade em relação a isso, não. Não, mas... assim, a nossa preocupação enquanto pais é assim, talvez não posso dizer inocência, talvez não seja esse o nome correto, né? Porque ele já é um homem de 31 anos. Mas essa maldade, exatamente, de acreditarem, exatamente, e essa coisa do sarcasmo. Isso, como mãe, me deixa muito triste. Mas o autista, geralmente, suporte 1 não entende muito ironia. Sim, e às vezes eu estou em determinados... Não entende. Então, às vezes eu estou em determinados grupos que ele está e eu me sinto muito incomodada. Sabe, eu me sinto muito incomodada. Isso me incomoda profundamente. Porque um jovem, né, como ele, adulto como ele, um jovem, às vezes fala determinadas coisas que para ele passa batido. Eu, como mãe, eu já sinto. E sinto muito. Dá vontade, às vezes, de falar assim, ei! Mas aí a gente vai orientando daqui, orientando de lá. Mas assim, as coisas já estão bem mais maduras para ele, assim, estão melhores. Ele está no método ABA,
né? Então essa independência já está melhorando um pouquinho mais. E a nossa orientação enquanto pais, né? Um tempo todo. Sai daqui, vai para Maricá, ele vai dirigindo. Ele vai dirigindo. Tirar a carteira foi tranquilo? Quando eu tirei, quando eu tirei na segunda tentativa. Na primeira eu reprovei porque deixei o carro moer 2 vezes, nós saímos da baliza. Na segunda eu estava com você, como é que era? Na segunda minha mãe estava comigo, meu pai estava de plantão. Minha mãe... Na segunda eu fiquei de longe, aí olhava pra mim e eu... Não, eu olhava lá e falava, mamãe errou, por causa disso errou, por causa daquilo, eu sabia tudo que o cara tinha feito de errado. Eu entrei, minha mãe, depois falou comigo, Gabriel, você entrou no carro, você tava abrindo, pensei que você ia morrer dentro do carro. Não, e quando eu tô ansioso, assim, para uma coisa muito importante, eu não durmo, não como, vomito. Dá uma doideira. Ele tem transtorno de ansiedade generalizada, tá? Não chega a ser não, mas em determinadas ocasiões às vezes acontece, mas com a medicação isso melhorou demais, a medicação acertada. Até a gente não ter isso, realmente sofria demais com esse tipo de coisa. Aí né? eu fiz a prova do Detran. Era olhando pro carro e olhando pra mim, olhando pro carro e olhando pra mim. Aí eu só ficava assim, ó. Não, uma coisa que aconteceu na minha autoescola. Aí trocou o instrutor. Fui fazer a prova, reprovei. No fim de semana seguinte, venci meu processo. Tive que pedir reaproveitamento, paguei de novo, quase uma outra habilitação. Fiz a prova teórica de novo, eu acho. Não, você não fez de novo, não. Chegou ao tempo certinho. Não, fiz a teórica de novo, que eu estudei na praia, lá em Saquarema, com a minha irmã na praia. Foi. Eu fui pra praia, levei o livro lá, vai ficar lendo. Fiquei lendo. Fiz porque eu detesto praia. Fiquei lá, raramente treinava, fiquei estudando. Primeira prova, eu tirei 29. De 30. 29 de 30. O cara falou, ou você estudou tudo ou você estudou. Eu falei, não, eu estudei. Ou você estudou ou chutou. Ele falou assim, não, eu estudei. Eu estava na faculdade, ia para um laboratório de informática, ficava fazendo simulado do Detran. Chegava em casa, simulado do Detran. Na hora que eu acordava, na hora que eu dormia. Tinha uma hora que eu decorei todas as perguntas do Detran, que eu gabaritava tudo. Aí na segunda tentativa, fiz a prova teórica de novo. Estudei sozinho, só lendo o livrinho. E os rabiscos que eu fiz lá. 26 pontos que eu tirei. 26. O teste psicológico dele ele tem um QI bem elevado. Aí eu fiz a prova de novo, passei, liguei meu pai, ele estava de plantão, mas dei um trote para ele. Falei, pai, tem uma pergunta para tu, não passei não. Aí, tá bom, tranquilo, vamos pagar de novo. Falei, meu pai, passei. Mas nessa época eu estava fazendo, junto com a autoescola, fazendo o meu TCC. E o meu orientador é um professor que ninguém gostava. Que era o professor Eric. Mas depois que eu conheci ele, o outro lado dele falou, cara, esse cara é uma teta. Ele é muito bom. Muita gente boa. Eu falava, Eric, quando eu tinha aula com ele de manhã, eu falava, Eric, de tarde eu não tenho como vir pra cá, não, que eu tenho aula da autoescola. Você quer que eu traga minha declaração? Olha o que ele falava pra mim, Gabriel, eu confio na tua palavra. Quando um professor vai falar isso para um aluno de faculdade, todo mundo sabe que o aluno gosta de meter o pé no professor, né? Dar uma volta no professor. Ou para falar isso para um aluno, ele tem que ter um nível de conhecimento, nível de confiança no aluno. Meu pai formado em contabilidade, pós-graduado em segurança pública, ele sabe como é essa área de faculdade. Gente, tem aluno que mata a aula mesmo, não tá nem aí, mata a aula. O professor falou assim, Gabriel, não precisa trazer não, confio em você, sei que você não faltaria sem necessidade. E eu falei, Eric, eu tenho prova hoje, de manhã, vou faltar a tua aula. Mas de tarde eu venho para Veiga, pra gente estudar, pra gente fazer o TCC. Mas enfim, a gente Aí eu falei, Eric, terminei a prova agora, vou almoçar, tô indo para aí. 2 horas da tarde eu estava dentro da Veiga. 2 horas eu estava lá, saí da Veiga quase 6 horas da noite. Agora vamos abraçar. Então, gente, enfim, a gente tem, né, as nossas lutas, claro, diárias, né, que a gente enfrenta, não tem jeito, a discriminação tá aí e a gente encontra em todos os lugares, né, mas eu, como mãe, eu tenho sido canal de bênção, acredito, para muitas. Eu estou trabalhando numa escola agora e ontem mesmo eu recebi uma mãe lá que, aos prantos,
dizendo que tinha recebido o diagnóstico do filho autista e que tinha acabado o mundo para ela e o filho não ia ser nada na vida. Aí eu olhei bem para ela e falei assim, você presta atenção, seu filho tem condições sim, sabe por quê? Eu tenho um filho também de suporte 1, igual o seu, o meu filho fez faculdade, é pós-graduado, é concursado em 2 lugares, e em nome de Jesus seu filho vai fazer isso também. Aí ela olhou para mim, é sério? Eu falei, é sério? Você descobriu cedo, eu descobri do meu filho com 20 e tantos anos. Deus está te dando essa oportunidade, agarra. Vai atrás, corre atrás. E num jogo de futebol, encontrei uma mãe chorando com um filho pequititinho. Falei, por que você está chorando? Eu descobri que meu filho é autista. Acabou o mundo para mim. Acabou por quê? Falei, não acabou não. Aí contava a história do João. A pessoa saiu com sorriso aqui. Eu falei, Senhor, muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar, de testemunhar que é possível. Fácil, gente, não é, mas é possível. Muitas das vezes a gente precisa gritar pelos direitos dos nossos. E eu grito mesmo. Literalmente eu grito mesmo. Não tem essa não, gente. Se é direito, se tá certo, eu sou mãe, gente. Eu vou fazer, eu vou correr atrás. Não é? Então é isso, gente. A nossa família é assim, né? Não é perfeita, mas buscamos, né? O caminho do Senhor o tempo todo. João busca o tempo todo. E agora, no final do ano, eu tenho outra filha praticamente formada em odontologia. E olhando para trás, a gente vai olhar e vai falar assim, Senhor, como que eu tive condições de pagar uma filha numa faculdade de odontologia? Senhor, não sei. Pagar 2 faculdades, né? Um de educação física e odonto. Só pela tua misericórdia, porque eu não sei. Aos meus olhos, eu não sei como. E a minha faculdade da tia é transporte ainda, minha irmã. Eu falei, não sei, mas só pela tua misericórdia. E no final desse ano já tem uma dentista em casa. Então, assim, Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. A misericórdia dele conosco é fantástica. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero, João. Pode falar. Eu quero contar que o seu testemunho da sua família ajudou uma menininha de 9 anos, lá em Cabo Frio. Eu acolhi mais uma família que passou por uma situação difícil, numa escola que não estava preparada para acolher. E eu usei para ela essa palavra. Não que nós estejamos prontos para tudo, mas nós estamos prontos para tentar descobrir juntos. Sim. o que nós podemos ser úteis. E o mais importante é dar visibilidade, não limitar. A mãe chegou com choro, com as queixas legítimas. Sim. Falei para ela correr mesmo e que ela tem que lutar pelo filho, na verdade, pela filha. Sim. E hoje, a nossa pequena já ficou com carro, mas eu mostrei para a mamãe a foto e disse para ela que existem lugares e existem pessoas tentando os irmãozinhos. Eu mostrei a foto. Ela não veio, mas eu quero dizer que os seus alunos, os nossos alunos, se espelham em nós. O nosso ambiente fica muito melhor quando a gente expõe com sinceridade as nossas conquistas e as nossas limitações. Sim, é verdade. Amo essa oportunidade da gente ser igreja e da gente, como cidadão, emprestar a pessoa que nós somos para a profissão que nós escolhemos. É verdade. Então, a diferença está fazendo em vários municípios, olha. Em vários municípios. Eu fui chamado... Até São Caetano do Sul. Até Saquarema eu fui chamado para fazer... São Caetano do Sul, ele participou de uma roda de conversa. Foi, online, né? Online. São Caetano, uma fundação lá. Lá em São Paulo, participei, me chamaram, porque no Instagram, lutei muito para convencer minha mãe. Ela me mostrou um Instagram de um pedagogo, especialista em psicomotricidade, mestre, chamado Júnior Kadima. Ele é especialista em psicomotricidade, educacional e clínica,
E ele passa muita atividade com material de baixo custo. Aí, ele é de Campinas. uns 3 anos atrás, ele criou um grupo chamado Fábrica de Brincadeiras. Aí ele falou, os primeiros que entrarem nessa comunidade vão ser os membros fundadores e vão ter acesso vitalício. Vão pagar 12 mensalidades, depois vai ter acesso vitalício como membro fundador. Eu sou um dos membros fundadores dessa fábrica. E ele vai estar aqui, dia 30 de novembro, vai estar em Cabo Frio, o Júnior Kajima, ele é de Campinas. E o João Gabriel mandou uma mensagem para ele e ele quer ver a gente, quer conhecer a gente pessoalmente. Então é muito legal, muito legal. Todo mundo, quando eu espalho o Instagram dele para todo mundo no Instagram, eu falo, pessoal, segue que o cara. Vale muito a pena. Vale a pena. E você vê, ele sempre fazia live aos domingos. Fala, pô, Júnior, domingo não dá, domingo eu tô na igreja, não tem como assistir. Mas às vezes ele fazia live segunda-feira de noite. Eu chegava em casa, eu estava muito cansado, terça-feira, eu assistia a aula dele. Assistia. Muito bom, vale muito a pena. Entendeu? E é aquilo. A gente... Esse cordão aqui, que ele deu foi meu cunhado, o Gustavinho. E o crachá minha mãe comprou comigo. E tanto eu perturbar ela. Até falei, Gabriel, por que você anda com isso? Acho que não seria bom você andar com isso na escola, vai ter perigo. Eu falei, não, mãe. Quero não. Eu quero andar com isso. Isso é meu direito. Eu quero andar com isso. Eu sempre queria ter um cartão do autismo. Sempre queria. Fiz essa tatuagem aqui do autismo. Muita gente fala. Minha mãe tem aqui no tornozelo. Foi até o céu, voltou de tanta dor que ela sentiu. Não. Minha irmã tá ali. Minha irmã tá com o braço quase todo fechado. Não. Aí eu fiz essa daqui. Não tem não, Maicon. Com o primo de uma amiga da minha irmã. Aqui perto da... O pessoal fala, Gabriel, doeu? Eu falei, quando eu vi já tinha acabado. Ele perguntou, por que você quer fazer? O João Gabriel falou, porque eu sou autista. Ele, hein? Ele, pô, legal. Aí eu falei, eu também vou fazer. Ele, poxa, que bacana. Fizemos no mesmo dia. No mesmo dia. Minha mãe não tava nem... A gente foi lá para conhecer o estúdio. Aí como a gente gostou do estúdio, que é um estúdio legal, falou, bora fazer, estamos aqui, bora. Mais ou menos, né, João? Você falou assim, não, mãe, você vai fazer. Alguém mais quer falar? A gente está aberto aqui. Mas eu tô aqui, ó. Você vê aí, Daniel sabe, eu sou virado no Jiraya. Sou virado no Jiraya. Demais, né, Daniel? Tá demais, né, Daniel? Eu gosto de onde tem meu espaço, eu tô indo. Quando eu vi uma vez Davi tocando percussão lá em cima, eu falei, caraca, será que eu vou conseguir? Aí eu conversando com o Cauê, pô, tá caro. Falei, deixei pra lá. Depois de tempo, reacendeu essa paixão em mim. Conversei com meu pai, saindo daqui da reunião de João. Falei, pai, tô querendo entrar pra aula de percussão com o Cauê, o que você acha? Ele, bora, João, cai dentro. Aí minha mãe falou, poxa, Gabriel, não sei, não vai dar. Eu falei, mas eu vou fazer. Quero nem saber, eu vou meter a cara e vou. Só que aí ele não faz a aula aqui não, gente. Ele vai lá pro Clube dos Engenheiros. Porque ele gosta de lá, entendeu? E isso quando eu não vou de bicicleta, né? Quando eu não vou de bicicleta pra lá, né? Eu vou de bicicleta. Aí ele prefere estar lá com as crianças do Clube dos Engenheiros do que fazer a aula dele aqui particular sozinho. Com o Cauê. No meu aniversário, caiu numa segunda-feira. Eu falei, pô, eu tô na aula de percussão. Falei, conversei uns 15 dias. Eu falei, pô, aqui tem espaço para assar pizza? Aí o pessoal falou, tem. Aí eu sei que o sogro da minha irmã faz pizza, e boa. O Daniel sabe, né? Tinha um Mauro, uma pizza maravilhosa. E quiche também faz bem. Aí fizemos um festival de pizza lá pro Clube dos Engenheiros. Foi muito legal. Falei primeiro, Mauro, você encomenda pra mim 5? Faz pra mim 5, ele faz. No domingo eu falei, encomenda mais 5. Levei 10 pizzas pra lá. Só pra turma deles de percussão, né? Falei, bora. Como refrigerante, bolo. Aí ele comemorou o aniversário dele mesmo no dia, lá no Clube dos Engenheiros. Lá no clube. Depois no sábado foi com a juventude, lá em casa. Porque eu também não abro mão de comemorar com a juventude, não abro. Eu falo pra Dani, eu posso estar em vários grupos, mas meu público que eu me sinto bem, que eu amo estar de paixão, é a juventude, é no jovem. Aí, Dani? Adoro a juventude, adoro. Eu fico... Na pandemia, né, as dificuldades todas que a gente tinha ainda, né, como a gente ia fazer e tudo mais,
o João, ele fez questão, ó. Quando não podia, né? Quando o pastor assim não liberava, dava jeito. Né? Mas é assim. A liberou. De trabalho, porque ele também sempre ativo, sempre se colocando à disposição. Então, ó, aproveitar. É uma forma de você estar e ao mesmo tempo participar. Sim. Até gravar live, fazer live lá em casa, vocês fizeram. Pois é. Mas eu queria aproveitar, João, e te agradecer pelo privilégio de ter me convidado para a sua formatura. Foi. Foi. É verdade. Foi. Foi lindo mesmo. Foi, porque eu não sabia se eu podia convidar muita gente. Quando eu fui para a formatura de licenciatura, Dani não chegava, falei, caraca, como Dani vai chegar, não vai encontrar gente aqui, não vai conseguir entrar. Falei, caraca, como? Eu toda hora indo lá embaixo, não sei o que, aquela correria de formando. Falei, caraca, cadê Dani que não chega? Cadê? Quando chegou, ele chegou. Falei, ai, graças a Deus. E eu tenho a foto, tá lá, salva até hoje lá no meu computador. Sim, vamos lá. Tá lá. Isso aí, gente. Quero dar um abraço. Aí, ó. Obrigada. Quero te dar um abraço. Quero te dar um abraço também. Não adianta, que eu sempre choro. Mas sempre quis convidar vocês, porque eu sei que João é bênção, a família de vocês é bênção. Vocês repararam que em todos os momentos mais difíceis a mãe estava presente? Como é importante esse porto seguro. E eu vou dizer que não é fácil ser assim. Não é. Só mesmo Deus para sustentar. Sim, é verdade. Mas a gente precisa. Porque independente da idade e tamanho, eles sempre vão precisar da gente. Sempre são nossos filhos. Sempre serão nossos filhos. E eu quero te parabenizar por você gritar, por você correr atrás do direito dele, dos seus filhos. Porque a gente tem que fazer isso sim, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E como Deus é lindo, né? Muito. Os propósitos de Deus são perfeitos. Com certeza. Deus é soberano em tudo que ele faz. Ter te dado o João, porque através da vida dele, Deus fala. De toda a superação, né, de tudo que aconteceu, testemunho. Às vezes a gente acha que o autista não é capaz, e aí vê, tira carteira, faça os concursos, fala, se expressa, né, convive bem com todo mundo. Ou seja, eu também já atendi uma mãe lá que ela chorou por duas coisas, pelo filho ser e por ela ser. Só que a diferença é que o filho, a escola sabia, agora ela não se assumia como autista, porque ela trabalhava na área da saúde. Caramba. E ela temia que o olhar fosse diferente. E ela sofria muito, porque ela tinha que fazer a rota, porque ela ia de casa em casa, fazendo a rota, né, a gente e tal. E quando mudava a rota dela, ela ia chorando. E aí você pergunta, por quê? Ela estava com depressão. Mas ela não se assumia que era autista. Entendi. Ela preferia dizer que ela estava com depressão. Eu conversei muito com ela. Hoje o filho dela até foi destaque lá na escola, né, o Rian. E é isso, eu acho que Deus tem um propósito para todas as coisas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Pela vida do pai também, papai, pela vida da irmã, porque a gente vê o orgulho que vocês sentem do João. Muita coisa. E a gente também, enquanto igreja, tem muito orgulho do João. E a nossa família hoje, se nós estamos caminhando, né, com o Senhor, quem da nossa casa pisou numa igreja batista foi ele, de fralda, levado por uma tia que era ministra das crianças. Por isso que eu digo a importância do Ministério Infantil de uma igreja. Nós fomos alcançados através do Ministério Infantil, através daquelas apresentaçõezinhas, que a gente diz que são apresentaçõezinhas de criança, que eu ia ver meu filho lá de fralda na Igreja Batista de Parque União,
E aquilo foi amolecendo o nosso coração, porque domingo é dia de futebol, né? Futebol, trabalha a semana toda, então é futebol. E aí deixava de ir no futebol para ir na apresentação do João. João de fraldinha nas apresentações. E aí começou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E sempre levado pela minha tia, né? E aí ela aproveitou esse gancho e convidou a gente para o encontro de casais. Foi aí no ano de 2000 que nós dois, eu estava grávida de Isabela, nós nos convertemos. Então, assim, o primeiro a pisar numa igreja evangélica batista foi o João. Por isso que eu digo que ele é uma benção. Vou falar uma coisa aqui, eu falo demais, eu gosto de falar. Você vê aqui, minha lembrança de trabalhar na igreja mais antiga que eu lembro, uma das mais marcantes, nessa igreja que a gente congregou lá no Rio, no Parque União, eu lembro que eu tinha mais ou menos 12 anos, 10 anos, mais ou menos. A igreja fez pra gente construir uma cozinha industrial, lá no terraço. Tem até hoje aquela cozinha. Quantos almoços a gente já fez por lá? Eram 5 andares de fila, um empurrando o outro, uma bagunça santa. Eu lembro que quando começou a construir aquela cozinha, eu falei, pai, quero ir contigo. Ia lá, virava massa, carregava carrinho de mão de pedra, tava lá. E depois, quando os adolescentes, junto com os jovens, criaram um espaço lá em cima, que na época é o espaço Metanoia, tinha 2 paredes lá atrás, uma do lado da outra, a gente pintou um pergaminho. Os primeiros adolescentes que viram aquele culto tinham a oportunidade de deixar a tua assinatura na parede. Eu me mudei para cá, mudei de vários endereços. Durante muitos anos minha assinatura estava lá. Eu tenho até hoje, guardado lá em casa, 2 camisas dessa igreja. Uma da juventude, uma camisa com um quadrado aqui vermelho, e uma outra foi do primeiro culto, com um jovem grafitou Metanoia na camisa. Uma camisa que não era nem minha, porque da minha mãe, com o símbolo da Vivo. Falei, pô, tenta cobrir aí. Tinha que levar a camisa branca, eu não tinha na época. Aí ele grafitou pra mim. De vez em quando eu tava no grupo, eu falei, pessoal, lembra dessa camisa? Pessoal, pô, lembro. Quando eu morava em Campo Grande, foi comemorativo. Na época, quando a gente ia fazer o culto Metanoia, eu chegava para o pastor de jovens adolescentes e falava, pastor Alan, que hora você quer que eu chegue aqui no sábado para arrumar? Aí eu Gabriel, eu cheguei aqui 9. E eu não dirigia, eu não tinha nem sonho de dirigir. Então eu falava, pai, me leva. Ele leva. O pessoal lá era zoado por não chegar antes de mim. O pessoal falava, poxa, Gabriel veio lá do outro lado da Brasil, chega primeiro que vocês. Sabe que horas terminava o evento? O evento era de noite. Chegava lá, subia uns 4 andares com o instrumento. Aí eu trabalhava com som, eu via, equalizava som, multimídia, tudo. Eu ficava lá. Hoje, de vez em quando, eu pego para ver o vídeo lá da retrospectiva do Metanoia. Tem lá a minha foto, tem a foto da minha irmã lá. Tem. Aí o povo terminava quase meia-noite o curso. Falei, Gabriel, vai para casa, tá aqui o dia inteiro. Se precisar falar, Gabriel, eu quero que você fique aqui para você ajudar a gente a descer. Eu ficava. E no domingo, 15 para 9, tava na EBD. Tava todo na EBD. Amém. Gente, que a gente possa ajudar outras pessoas. Ser rede de apoio não é só pra gente, mas é principalmente para os outros. É quando uma mãe recebe o diagnóstico do filho, né, seja de autismo ou de qualquer outra coisa, chegar para ela e falar assim, olha, esse papel não é o fim, como muitos pensam, né? É Deus mostrando o caminho, que agora você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, mas a última palavra sempre vem do Senhor. A nossa história não é traçada por médicos, a nossa história é traçada por Deus, que a cada dia escreve uma página.
Então, que a gente possa ser esse acolher para outras pessoas, para outras famílias. A Ana vai cantar um louvor e logo após nós vamos estar orando para encerrar, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Deixa eu só dar um recado. O encontro é dia 22 desse mês, acontece quinzenalmente. E para o dia 22, eu convidei uma advogada, Andressa Flê, vem aqui, uma advogada conhecida na nossa cidade, trabalha na OAB, e ela vai falar sobre os direitos das pessoas autistas, PCDs, tá? Quais direitos? Direitos na saúde, se tem ou não direito aos benefícios, né? Os direitos. Vai falar sobre os planos de saúde. Vai falar, no caso, para quem tem filho ainda na idade escolar, o direito ao mediador. Vai falar sobre vários assuntos, todos eles referentes à inclusão. Já está confirmado, tá? Vou até pedir uma ajuda com slide, com o editor, que ela vai precisar passar nesse dia aqui. Que vocês guardem essa data aí no coração de vocês, convidem as pessoas, 22 de outubro. Vamos ter aqui a nossa advogada falando. Eu já estou cheia de perguntas para fazer para ela. Já faz uma listinha já prévia em casa, porque a gente, enquanto família, a gente precisa conhecer os direitos que os nossos filhos têm. Sim. Tá entendendo? Para poder gritar por eles, se preciso for. Né? Tomara que não seja, mas essa advogada é uma pessoa maravilhosa. Vou até ver se fala com o pastor Assis, se de repente não faz aqui, se faz lá no templo, não sei, dependendo da quantidade de pessoas, né? Mas eu acho que é um assunto de interesse à nossa sociedade, né? Não só à nossa igreja, mas a todos. Pode fazer no tempo, de repente. Exatamente, né? Assim como foi com o Dr. Mateus, né? Porque é um assunto de interesse para todos, né? Sim. Então vamos estar orando e divulgando, tá bom? Ana, então você canta pra gente esse louvor e após então pedir a Deus, pedir que você mesma ore. Tá. Muito obrigada pela presença. Após termos um lanchinho, fique à vontade. Beijo, então, beijo. Que você possa estar meditando nessa mensagem, dessa música, né? Que é uma música muito cantada. E quem souber, pode cantar comigo também, tá? Você vai baixar aqui. Ih, meu Deus, desculpa. Ai, pelo amor de Deus. O que ele falou que não podia acontecer, aconteceu. Ai, meu Deus, peraí, gente. Peraí, não sei por que está acontecendo isso, não. Não era para acontecer. Peraí. Peraí. Deixa eu sair daqui, eu vou baixar no YouTube, porque... Um instantinho só. Deu certinho naquela hora, por que agora está fazendo isso? Mas... Peraí, eu estou vendo aqui. Já foi. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, eu não clamarei, Ele me guardará. Não temo mais
soprar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Jesus está no nosso barquinho, amém? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento me acalmou, o medo reprimiu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O nosso Deus que nos socorre, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque em tempos de aflições, em tempos de angústia, em tempo de dor, temos um Deus que nos socorre o tempo todo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor verdadeiramente nos socorre. Deus, nós não queremos estar se o Senhor não estiver, Pai. Louvado seja Deus, porque o Senhor está sempre no barco da nossa vida. E o Senhor nunca nos deixou, Pai, e nunca nos deixará. Louvo o teu nome, Senhor, pela vida do João. Louvo o teu nome, porque ele tem uma família, tem pais que o amam, tem uma irmã que o ama, tem avós, bisavó que tanto se dedicou a ele também, Senhor. Louvo a Deus por essa igreja também. Louvo a Deus por cada irmão que está aqui, Senhor. Cada um de nós enfrenta uma luta diferente. Mas o Senhor não prometeu tempos fáceis, Senhor. Mas prometeu que estaria conosco em todo o tempo. E por isso eu glorifico o teu nome e te agradeço pela tua bondade. E porque o Senhor está conosco o tempo todo, Pai. Fica, Senhor, com cada um de nós. Leva-nos aos nossos lares na tua paz, Pai. E conduza-nos, Senhor, no restante desta semana. Louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.